professores e alunos da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Daniele e estou com vocês hoje para mais uma aula de História. Então, para iniciar a nossa aula, eu trouxe uma frase do filósofo Sartre. Um homem é sempre um contador de histórias. Ele vê tudo o que lhe acontece através delas. E ele tenta viver a sua vida como se estivesse contando uma história. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da história da humanidade, nós vamos acompanhando e registrando os acontecimentos que marcam a história. Então, hoje o nosso tema da aula será os diferentes modos de estudar e os diferentes tempos e espaços. Nós vamos falar da trajetória da história através da nossa educação, com o objeto de estudo da escola. Então, vamos começar lá do início da nossa história, o ensino no Brasil colonial. Então, esse ensino, esse início da educação no nosso país já começou marcado por grandes períodos, então grandes acontecimentos que contaram ali na nossa linha do tempo como foi acontecendo esse ensino chegando ao Brasil. Então essa é a história da nossa escola do passado. Como que começou? Os primeiros professores, os primeiros ensinamentos no nosso país foram feitos pelos jesuítas, a Companhia de Jesus, que chegou com os colonizadores e aqui viram muitas crianças, uma outra cultura e começaram a sua catequização. Então, o ensino naquela época estava ligado ao ensino religioso, ao ensino da sua cultura, né, da Igreja Católica. Então, ali nós temos uma ilustração de um padre, o padre jesuíta, iniciando essa educação religiosa. Então, nessa época, tinha bem essa conotação religiosa, essa intenção de catequizar. Então, essa é uma obra de arte, a lição do catecismo, de 1890, que está lá no Museu de Belas Artes, em Besançon. A gente pode observar que foi bem diferente esse início e não tinha assim muito uma intenção de promover a formação, era mais a intenção de divulgar a religião. Um outro período muito importante da história foi o período pombalino. Ele veio com essa marca por causa do Marquês de Pombal. Ele chegou de Portugal já com uma outra ideia de ensino, querendo implementar um ensino diferente dos jesuítas. Ele já era contra esse foco só na religião, queria implementar o ensino científico também e que a educação fosse mais ampla, não apenas como era na época ali, mais direcionada aos indígenas e também aos privilegiados, aos filhos dos donos de engenho, depois aos filhos dos fazendeiros. E o Marquês de Pombal já veio com uma outra visão, querendo mudar essa situação. O Marquês de Pombal é essa figura que eu estou mostrando ali na tela para vocês. Na verdade, o nome dele é Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele recebeu esse título quando foi secretário do Estado lá em Portugal. Então, ali também nós temos o registro de onde está essa obra. Então, nesse período, a história ela era contada através das pinturas. Nós não tínhamos esses registros todos que nós temos hoje, fotografias. Era muito contada pelas pinturas e pelos relatos e escrita das pessoas que viviam aquele momento. Com essa reforma do pombalino, foi proposto um ensino como um modelo que já era executado na época lá na Inglaterra, um modelo fabril, que na verdade era um modelo de repetição, de reprodução. Então era um modelo que visava educar as crianças no ensino básico, que eles chamavam na época, eram os ensinos menores, que seria o ensino da literatura, das linguagens básicas, das contas. E assim foi progredindo essa reforma do Marquês de Pombal.
mas ele ainda não conseguiu executar tudo o que ele queria. Então, depois desse período, vieram os grupos escolares. Os grupos escolares já foram formados quando estava acabando o período colonial e o Brasil já estava entrando na República. Então, nesse período, já se era também discutido a ampliação do ensino, que o ensino deveria ser laico, que não tivesse ligado à religião, igualitário e universal para todos. Mas eles ainda não atingiam a maioria da população. Era de difícil acesso, não havia professores formados. Então, quais eram os professores que nós tínhamos no Brasil? Os padres. Os padres já vinham com uma formação de outros lugares, então se apresentavam para esse ensino e acabavam sendo os professores disponíveis. Então, naquela época foi aberto o primeiro concurso para professores, só que não foi realizado, não tinha profissional formado. Então, o critério era a pessoa que sabia ler e escrever e que estivesse disponível, né, naquele momento, com as condições. Às vezes não tinham nem condições de espaço, o professor tinha que oferecer um espaço na sua própria casa. Então, tudo isso era bem complicado e foi evoluindo. Haviam as propostas, mas executar mesmo ainda era bem difícil. Então, depois que se tornou república, a ideia de uma educação para todos só foi ganhar força. Então, vejam, a época lá do Pombalino, dos jesuítas, era lá em 1700, 1800. E a ideia de uma educação para todos mesmo só ganhou força na década de 20, quer dizer, mais de um século depois. Em 1920, nesse período se destacaram os pioneiros da escola nova. Então, eram os pensadores, as pessoas que vinham com uma formação e queriam implementar a educação no Brasil. Entre eles se destacavam o Anísio Teixeira, o Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros, que defendiam a escola pública, laica e igualitária sem privilégios. Então, não apenas para os homens, não apenas para os filhos de ricos, não apenas para os religiosos. E aí, a educação do nosso país dá um grande passo. Nesse período, na era Vargas, já começa a se preocupar com o grande analfabetismo na população. Nesse período, o Brasil tinha mais de 80% de pessoas analfabetas e precisava de um sistema que pudesse mudar essa realidade. Então, ali nós temos uma foto dos alunos em sala de aula na era de Vargas, em meados do século XX. O Estado Novo de Vargas tentou transformar a sociedade brasileira, incluindo as reformas educacionais. Então, ali já se pensava na formação dos professores, já começaram a surgir as primeiras escolas, escola normal, que se dizia na época, que era uma escola apenas para formar professores das séries iniciais. E mais investimentos para construção de escolas, alfabetização de jovens e adultos também para reverter essa situação e acompanhar o crescimento do país. Educação, as pessoas mais capacitadas poderiam trabalhar e ter mais oportunidades na industrialização do país. Porém, mais uma vez lá, a gente vai destacar o Anísio Teixeira. Olha só a frase que ele coloca, e nesse momento o Brasil vive uma parte delicada da sua história. A ditadura militar está prestes a acontecer e entra em conflito com alguns ideais da educação. Essa é uma frase, então, de Anísio Teixeira. A educação e a sociedade são processos fundamentais da vida, que mutuamente se influenciam. Então, essa é uma imagem da época já da ditadura
militar. Foi criado o Mobral, que era um movimento brasileiro de alfabetização. Também para reverter a situação do grande número de analfabetos no país e de muitas pessoas que não conseguiram estudar. Porém, essa metodologia, esse formato de ensino tinha como foco muito a disciplina, um pouco de tendência do militarismo mesmo, e foi gerando futuramente um problema de analfabetismo funcional. Ou seja, as pessoas conseguiram decodificar as palavras, conseguiam ler, mas muitas vezes não conseguiam interpretar. Então, nesse período, aconteceu o exílio de Paulo Freire. Paulo Freire, como vocês conhecem, foi um alfabetizador muito importante na nossa história. Ele propunha pensar, refletir, trazia temas geradores que fizessem sentido aos seus alunos. Então, um dos seus feitos, muito comentado até hoje, foi alfabetizar 300 trabalhadores, né, num tempo curto e que trouxe muito significado para essas pessoas, mudando inclusive a dinâmica de uma cidade, de trabalhadores de uma certa região. Então, olha lá, o começo da ditadura, né, foi em 1964 e só foi acabar em 1985. E que escola é essa? Que escola que se formou durante toda essa trajetória? Então, a escola pós-ditadura e as conquistas educacionais. Então, agora, nos anos 80, já em 1985, após o final da ditadura, é que o Brasil transforma em lei e muda as ações para efetivamente tornar a educação universal, a universalização do ensino. Entram também as avaliações externas e o piso para professores. Então, vejam bem, aqui os professores já eram profissionalizados. A primeira universidade de pedagogia, então o primeiro curso universitário de professor, só foi ocorrer no Brasil em 1939. Ou seja, demorou bastante, né? Mas foi uma grande conquista. E isso mudou também como as escolas estavam se reinventando e avançando no pós-ditadura. Só depois desse período da ditadura que a escola começa a se reinventar e pensar também nas crianças que estavam fora da idade de obrigatoriedade da escola. Então, as crianças tinham obrigatoriedade a partir dos 7 anos de estar no ensino fundamental, e as crianças abaixo dessa idade deveriam ter um preparo para entrar no ensino fundamental, deveriam também estar assistidas, e essa era uma preocupação nas pessoas envolvidas com a educação e também do Ministério da Educação, pensando na segurança dessas crianças e nas oportunidades de desenvolvimento. Então, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, então a partir dos 4 anos, lá em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases. Então, esse também é um grande marco para a história da nossa educação. Então, vejam também, relembrando toda a nossa trajetória, quanto tempo demorou-se para tornar o professor um profissional universitário. Depois, quanto tempo a escola teve que se reinventar. Havia um formato de escola, de cadeiras muito atrás da outra, uma maneira de pensar e de discutir temas escolares de uma forma muito rígida. Depois isso foi vencido. E aí vieram as garantias na lei para também as crianças menores. Então hoje a obrigatoriedade é a partir de 4 anos. Mas a gente sabe também que há a assistência para as crianças menores ainda lá na primeira infância, né, do 0 aos 4 anos. E aí, a partir dessas conquistas, a escola se torna, a educação é um dever da União, ou seja, do Estado. Então, construir escolas,
formar professores, atender a necessidade da população é um dever do Estado, deve cumprir essa necessidade, e esse dever deve proporcionar vagas para todas e qualquer pessoa em qualquer idade. O direito à educação, enfim, no Brasil se tornou laico, universal e igualitário. Então, a escola pública, né, é o nosso bem muito sagrado. Então, falando de infância, vamos registrar, como a gente comentou no início da aula, nós mesmos, a nossa história, a nossa trajetória, e como a escola é um elemento fundamental na nossa história. É um lugar em que a gente vive a cultura e a gente vive a socialização. Então, registrar, resgatar na nossa memória esses conhecimentos, essas passagens, faz da gente um agente na história. Então, eu vou propor para vocês agora uma atividade simples. Resgate na sua memória uma passagem de sua infância que se relaciona com a escola. Então, você pode ter frequentado a escola nessa idade ou não. Você pode se lembrar de querer frequentar, de saber, de querer ir, ou também não, de não querer, não ter interesse naquela, mas realize o que você tem de ligação com essa fase da sua vida com a escola. Registre com uma frase, um pequeno texto, um desenho ou uma foto. Vou deixar um tempinho para vocês anotarem a atividade. Certo? Anotaram? Então vamos seguir. Vou deixar agora com vocês um vídeo que vai explicar sobre a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai falar sobre educação de qualidade, que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Assistam esse vídeo. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos do quarto objetivo. Ele diz respeito a um bem imaterial da maior importância, que uma vez concedido jamais pode ser tirado ou usurpado: educação de qualidade. O quarto objetivo visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade que promova oportunidades de aprendizagem para todos ao longo de suas vidas. Educação de qualidade é aquela que desperta e potencializa as habilidades do ser humano como um todo. Ela descortina um mundo de possibilidades. O ideal de liberdade e o pleno exercício da cidadania passam obrigatoriamente por ela.
Sem ela, o ser humano encontra-se restrito, incompleto. Saciadas as necessidades básicas de sobrevivência, ter o que comer, dinheiro para se sustentar e saúde para trabalhar, um desafio maior se impõe: estimular a aprendizagem, o conhecimento, a criatividade do ser humano e aliar a tudo isso valores de respeito mútuo e cidadania. Quando a educação é eficaz, outras melhorias são alcançadas paralelamente. Uma população com acesso à educação, via de regra, se alimenta melhor, cuida melhor de sua saúde, se coloca melhor no mercado de trabalho e, com isso, gera menos pobreza e mais crescimento econômico. Mas ainda há, nos dias de hoje, 58 milhões de crianças em idade para cursar o ensino fundamental que não frequentam a escola. E entre as que frequentam, muitas não conseguem aprender os conteúdos mais básicos. Estima-se que no mundo, pelo menos 250 milhões de crianças em idade escolar não sejam capazes de ler, escrever ou contar bem o suficiente para atender aos padrões mínimos de aprendizagem. Esses dados incluem meninos e meninas que passaram pelo menos 4 anos na escola. Segundo a Unesco, serão necessários 8,4 milhões de professores até 2030 para garantir as necessidades educacionais das crianças do ensino primário e secundário. Os dados mostram que a África subsaariana é a região do mundo que terá a maior carência de professores, aproximadamente 4,6 milhões. Mas com salários e condições de trabalho precárias, especialmente nos países em desenvolvimento, quem irá se aventurar? Veja a situação do Brasil. Segundo o relatório produzido por um comitê técnico do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a remuneração média dos professores brasileiros em 2012 era equivalente a 51% do valor médio obtido pelos demais profissionais com nível superior completo. Além disso, professores e alunos precisam de condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem, menor número de alunos por classe, escolas seguras com água e saneamento, material didático, equipamentos, eletricidade, acessibilidade, entre outros. Isso pode parecer óbvio, só que não. Por falta de banheiros, por exemplo, muitas meninas na África subsaariana abandonam a escola na puberdade quando começam a menstruar. E não precisa ir muito longe. Dados do Censo Escolar de 2014 revelam, por exemplo, que apenas 5% das escolas da área rural contam com esgoto encanado, 15% não tem nenhum tipo de estrutura para lidar com os resíduos e 14% tem serviço de água inexistente. Situações como essas não podem persistir mais. Acreditamos no poder transformador da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Faça você também parte dessa mudança. Saber e conhecimento são libertadores, ajudam a ver além, a sonhar mais alto. Venha sonhar mais alto você também. E não deixe de conferir os outros 16 objetivos aqui em nosso canal. Até a próxima! Certo? Assistiram? Muito legal esse vídeo, né? Bastante ilustrativo e deixa claro que muito já foi feito, mas ainda há muito o que se fazer. E infelizmente aquele objetivo lá no início da nossa história não foi alcançado. Ainda não há escola para todos, não há acesso para todos e ainda há muito o que se fazer. Então vamos pensar agora na nossa atualidade. Então a história, ela é feita de passado, presente e lá na frente o futuro também vai ter uma história. Então a nossa escola de hoje, nós temos uma imagem aí de uma escola aqui da nossa cidade, de Curitiba, uma escola municipal. Comparando a escola lá do passado, o que a gente já pode notar logo de cara? Uma estrutura diferente, né? Ela já tem um prédio diferente, um atendimento diferenciado e isso vai modificando ao longo do tempo. Olhem essas salas de aula. Será que mudou muita coisa lá da escola do passado? Então, a educação também tem disso, de manter algumas coisas que vêm ao longo do tempo caracterizando a sala de aula. O quadro é uma coisa que há muito tempo está na sala de aula, embora ele venha se modernizando. Hoje já tem outros tipos de quadro branco, quadro interativo, mas ainda há uma configuração
que se usa dentro da sala de aula. E esse momento que nós estamos vivendo agora, na pandemia, é que mudou radicalmente essa configuração. Mas ali ao lado, nós vimos também que há uma versatilidade. Não é mais aquele ensino rígido que deveria ser todo mundo enfileiradinho, todo mundo com procedimentos quase que militares. Não, ali agora a gente vê que o professor tem uma maior liberdade de configurar a sua sala de aula, de discutir com os alunos e de mudar alguns elementos desse ambiente. Então isso também é um registro das mudanças históricas que acontecem na educação e na escola. Essa aqui, olha só, é uma foto da professora de educação de jovens e adultos aqui na nossa cidade também. Então, a educação de jovens e adultos também sofreu essas mudanças, mas também, ainda bem, para melhor. Então, lá no começo era aquela educação mecanizada, somente um preparo para o trabalho, e hoje a gente já vê uma formação preocupada na formação humana, em dar oportunidades também para o trabalho, para essa pessoa, mas para ela crescer enquanto humano, atingir seus objetivos e, quem sabe, até aí depois colher frutos, fazer uma faculdade e trilhar a pessoa no seu caminho, no seu estudo formal. Essa foto é da turma da professora Josiane, lá do Davi Carneiro. A escola que fica aqui em Curitiba, também mostrando ali, olha só, que a EJA também tem os seus momentos de descontração. Então tem momentos culturais, momentos de ir na biblioteca, como eu estava falando, daquela formação do ser humano como um todo. Uma formação técnica, uma formação científica, mas também uma formação humana, de socialização, de respeito ao próximo, de valorização da cultura, de leituras, de conhecimento literário. Então a gente vê ali uma foto até que dá saudade, né, da turma reunida na biblioteca para um evento cultural. Olha só que evento é esse. Uma contação de histórias. E olha que legal, a escola sempre também traz essa coisa de delicadeza, de colocar ali nos detalhes, trazer uma alegria e tirar as pessoas da rotina, da gente não ficar só preso ao conteúdo e às coisas mais sérias, mas também descontrair, refletir sobre a vida, pensar, conhecer poesias. Então, uma foto muito legal que também nos remete aí à saudade, porque já faz um tempo que não é permitido a gente ficar assim, por nossa segurança, para nossa saúde, juntinhos assistindo a uma apresentação, tá difícil, né? Então agora, eu vou sugerir para vocês uma outra atividade, então contando lá a sua história. Qual foi a sua primeira intervenção, o seu primeiro momento ligado à escola? E agora, nesse momento que você está vivendo, escreva lá, vamos registrar o nome da sua escola e, se possível, descubra o ano que ela foi inaugurada. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem.
Certo? Registraram aí? Então façam, gente, façam com bastante carinho e atenção, pois pense que esse é o seu acervo pessoal. Você está registrando aí os seus momentos na história. Então, como a gente já comentou, este é um momento inédito na história da educação. Nunca antes houve uma interrupção tão longa no ensino. A outra pandemia que aconteceu na história da humanidade, o ensino nem era tão estruturado como a gente vê hoje. Então veja, nós percorremos todo esse caminho para construir a educação que temos hoje e de repente somos surpreendidos por uma pandemia que mudou todo o cenário e hoje traz uma preocupação, pois com esse tempo de interrupção, muitas crianças, muitos jovens e adultos podem ter dificuldade de voltar à escola. Então, é um privilégio para nós também termos essas aulas aqui pela televisão para que a gente não perca esse vínculo, manter sempre os estudos e dar sequência neles. Então, observem ali, tem uma imagem da escola bem vazia. O que nós não queremos, mas temos que esperar a segurança para voltar. Então, também na adversidade, é o momento da gente se reinventar. Já que temos aulas agora por vídeo, muitos alunos, desde lá dos pequenos, a educação de jovens e adultos estão vendo uma oportunidade de aprender e de praticar novas coisas na sua vida. Então esse aí é o aluno Carlos Santiago, lá da professora Gislene, da escola Augusto César Sandino. Então quando que ele imaginou que ia ter aula pela televisão, mas está ali fazendo o seu registro, acompanhando, não deixando de estudar. Então é uma nova maneira também da gente pensar, de se organizar, de compreender como é que a gente aprende melhor. Professora, eu percebi que eu preciso ouvir várias vezes, então ali você percebe, volta o vídeo e compreende como que você aprende melhor. Essa aluna também, a aluna Antônia, lá da professora Josiane, do CEI Davi Carneiro, também registrando ali, bem concentrada, as videoaulas. Então, nesse cenário de pandemia, foi a forma que nós encontramos de manter os estudos, de manter o contato. Mas esse estilo de aprendizagem, esse estilo de aula já existia. Há pessoas que moram em lugares de difícil acesso ou por situações da sua vida não tem como ir até a escola, já realizavam as aulas por vídeo. E aí, olha só, as aulas trazem tantas coisas, tantos conhecimentos que a aluna Regina, lá da professora Josiane, também do Davi Carneiro, construiu sua própria horta, que ela aprendeu aqui nas aulas, que tem como a gente ter uma horta simples, de cuidado fácil, que vai trazer aí uma melhor qualidade de saúde, uma melhor qualidade de vida para a nossa alimentação. Olha lá que bacana. Então ela construiu em casa mesmo
e às vezes a gente tinha ali o espaço, mas não sabia bem como é que era, uma oportunidade de aprender uma coisa nova. E a aluna Patrícia, lá do Davi Carneiro também, da professora Josiane, se alongando. Então, outra que aproveitou o conhecimento, as aulas, para praticar um novo hábito na sua vida e buscando aí a qualidade de vida. Então, a gente está longe da escola, estamos sentindo os efeitos disso, a gente sente saudade de conversar, a gente sente muita falta de aprender ali perto da professora. Então, a gente tem que pensar na melhor maneira de ficar em casa, de não deixar de cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo. Então, outras formas de viver esse momento histórico na nossa vida, né? E aqui, essa foto mostra que há outras formas que as pessoas também estão buscando de não perder o vínculo com o estudo. Então, há também lugares que ainda nem pela TV não se consegue ter as aulas, então pelo rádio, mas também não perde, fica na escuta ali, faz os seus registros e continua mantendo o vínculo com os estudos. Também uma nova maneira, pelo celular. Então houve um tempo em que o celular era um problema ou era algo temido e hoje acabou virando uma ferramenta no auxílio aí desses estudos remotos. Então agora vamos para a nossa terceira atividade. Então, para a gente não perder esse vínculo, não esquecer da nossa turma lá na escola, vamos registrar uma lista com o nome da sua professora e dos seus colegas. Será que você lembra de todos? Faz uma forcinha aí e vamos lá!
Muito bem? Registraram lá? Então façam essa atividade de vocês. Se puder, envie para os seus professores, para que chegue aqui até nós também. E guarde com muito carinho aí na sua casa esse seu registro. Vocês já pensaram daqui a alguns anos, vocês contando para os seus netos, para os seus filhos, como é que foi viver essa pandemia em que você estava estudando na educação de jovens e adultos? Então esse é um instrumento que vai te ajudar nesse registro. Linha do tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho da linha do tempo. O que é isso, professora? A linha do tempo. Por que você fez você propôs esse registro lá do nosso passado, agora do que a gente está vivendo? Exatamente por isso. Porque para construir uma linha do tempo, ela precisa ter uma ordem cronológica. Então, a ordem cronológica começa com o que vem antes e assim seguindo a ordem dos fatos, dos acontecimentos. Então, a proposta de hoje foi a gente conversar bastante sobre a nossa educação, sobre a história da nossa educação e do nosso país ao mesmo tempo, mas também para você pensar sobre a sua própria história e como você pode construir os seus registros. Então, objetos de registro. Um objeto muito usado, aí agora a gente já vê de uns anos para cá, a foto é muito fácil, a gente está sempre carregando. Infelizmente a gente não revela mais como antigamente, mas é muito prático e é uma forma sim da gente registrar os momentos que estamos vivendo. Então essa é uma foto bem antiga da escola e olha só, as roupas, pelas vestimentas, inclusive pela cor da foto, a gente sabe que é um outro tempo, um tempo passado. Uma outra forma de fazer esse registro é pela escrita. Então, o diário, caderneta de anotações é uma ótima ferramenta. E uma ferramenta que vai trazer muito mais sentimento. Ali na foto você tem só a imagem, mas através da escrita você pode colocar mais sobre os seus sentimentos, suas impressões. Esse diário aí da imagem é um diário de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Porém, ela está toda em códigos, que na época eles usavam isso para registrar para que o inimigo não soubesse de seus planos. Então, como uma tática de guerra, usavam os códigos. Você também pode criar códigos para o seu diário. As meninas e muitas vezes na adolescência costumam criar diário e não quer que ninguém leia para expor o que passou, o que aconteceu, e pode criar ali uma linguagem própria. Um diário que ficou muito famoso historicamente é o diário da Anne Frank. É um diário que uma menina escreveu enquanto ficou escondida no porão com a sua família. Esse diário tem tanto sentimento, tanto relato, tanto registro histórico que virou um patrimônio da humanidade. Então, olha lá, tem o diário dela, original, e a estátua dela lá na cidade onde eles ficaram, em Amsterdã, na Holanda. Então, um registro que ficou para a eternidade, para a humanidade. Então, por hoje, a gente encerra a nossa aula. Eu deixo vocês pensando sobre os seus registros, sua trajetória histórica e espero que vocês tenham gostado. Realizem suas atividades e enviem para nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.